Hoje eu quero te ensinar a fazer esse tipo de fundo utilizando o Figma. A galera normalmente utiliza o Photoshop para fazer isso aqui. Eu vou te mostrar como é fácil fazer isso aqui no Figma. Meu nome é Diogo, bem-vindo ao canal Web Design Evolution. Bora pro vídeo. Eu tive uma inspiração a partir dessa página aqui que eu dei uma olhada no Behance. Então esse design aqui é do designer do Matheus. Eu resolvi pegar uma inspiração, fazer algo mais ou menos nesses moldes aqui, mas no Figma. Acredito que ele deva ter usado o Photoshop para fazer isso aqui. A gente vai fazer algo similar no Figma. Então bora lá. Primeira coisa que você precisa fazer, você precisa ter um frame. Eu tenho um frame aqui, tem um logo, um título, subtítulo e um botão. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um grid. Eu já tenho aqui, eu vou apagar para te mostrar como é que eu coloco ele. Normalmente eu desenvolvo os meus sites utilizando o Elementor. O padrão do Elementor de largura é 1140 pixels. Eu vou usar o padrão aqui. Você pode usar 1216, 1280. O padrão que você for usar lá no Elementor, você tem que usar aqui. Então, eu coloquei esse retângulo aqui com 1140 pixels. Eu vou centralizar, centralizei. E agora eu vou colocar um grid. Coloquei um grid, layout, colunas, 12 colunas. Vou aumentar um pouco aqui a transparência para eu enxergar o grid melhor. Vou mudar aqui para um azul. Gutter eu gosto de usar 32. E margem, eu sei que se eu colocar 390 de margem, eu vou ter 1140 pixels de largura para esse grid. Agora eu posso apagar isso aqui. Beleza? Shift G para esconder o grid. É um atalho, se você não conhece, você pode usar. Esse frame ele tem 1920 por 1080. É o padrão Full HD. Você poderia fazer esse fundo considerando monitores ultra-wide, mas eu não vou fazer, vou fazer só para Full HD e depois eu vou te mostrar como fazer também para breakpoints menores, tablet e celular. 1080 é muito de altura, então eu vou deixar aqui, normalmente 900, tá legal, para esse breakpoint. Vou centralizar aqui, centralizei, e aqui eu vou começar a trazer os elementos que eu preciso aqui. Primeira coisa que você precisa de uma imagem sem o fundo. Você pode utilizar esse site aqui para remover o fundo das suas imagens. É gratuito, da Adobe. Só faz o upload aqui da imagem, ele vai remover o fundo e você pode trazer aqui para dentro do Figma. Tem plugin no Figma, outros serviços, os melhores são pagos, mas esse aqui costuma funcionar muito bem. Normalmente a imagem vai vir com esse espaço adicional aqui. Então, você pode segurar a tecla Ctrl e diminuir assim, tirar esses espaços extra. Vou fazer a mesma coisa com essa outra imagem aqui. E agora tá feito. E agora trazer essas imagens para dentro do meu frame. Vou dar um Ctrl X, Ctrl V aqui e vou diminuir. Fazer assim. Vou dar um Shift G para trazer de novo esse grid. Eu quero ter 64 de distância entre essa coluna e a outra, então eu vou fazer assim, eu vou deixar 64 e eu vou fazer assim, aí eu apago aqui e vou trazer essa outra imagem aqui também, deu um Ctrl X, Ctrl V e vou alinhando ela aqui conforme eu acho que fica legal, só que essa imagem eu vou colocar aqui atrás e não tem problema que essa imagem ultrapasse o grid aqui, ela não vai cortar no desktop, vai cortar em alguns breakpoints, mas não tem problema. Então eu vou começar a renomear essas imagens aqui, eu vou chamar essa imagem aqui de Export FG de Foreground e essa aqui Export BG de Background. Aí eu já sei qual que está na frente, qual que está atrás. Shift G para esconder as imagens. Eu vou selecionar essa imagem de trás aqui. Vou clicar aqui e vou em saturação. Eu vou tirar toda a saturação dela. Beleza? A gente precisa também de um fundo. Eu tenho esse fundo aqui, que eu peguei também peguei as imagens aqui no FreePic. Vou deixar todos os links na descrição. Então, vou dar um Ctrl X e vou trazer a imagem aqui para o fundo. Só que essa imagem ela tem que estar atrás de tudo.
Aqui ela entrou para dentro do auto layout, não era para ter acontecido isso aqui. Assim. Opa, foi para fora. Agora sim. Centralizei. Beleza? Agora eu vou em efeitos e vou colocar layer blur e vou colocar 6 de blur. Você viu que ela deu uma desfocada, olha só. Quanto mais o blur aqui, mais ela vai desfocar. Eu vou deixar em 6. Pode ser mais, 8. Só que isso aqui não está dando legibilidade agora. Então pego aqui o BG, clico aqui em mais, mudo aqui para um gradiente e vou virar. E aqui tá 20%, você muda para 100. Beleza? Agora você começa a brincar aqui. Eu posso trazer isso aqui mais para cá. Eu posso adicionar mais cores aqui. Puxar mais para cá. Assim. Colocar mais cores ainda. Vou puxando para cá. Só para garantir que eu tenho legibilidade desse texto aqui, não tenha problema de acessibilidade. Aqui talvez esse botão não passe num teste de contraste. A gente teria que mudar, mas não é o propósito desse vídeo. Beleza. O que está faltando agora? Vamos ver como que eu tinha feito. Show. Você está vendo que aqui eu tenho que apagar essa parte de baixo aqui da imagem. Eu não quero que fique assim. Então, eu coloco um retângulo. Aperto a tecla R no teclado. Eu vou colocar um retângulo. Tá. Esse retângulo ele não pode passar o botão aqui, porque senão vai acontecer isso aqui. Ó. Eu venho aqui e vou mudar também para um gradiente. Altero. E aqui eu quero que seja... Vou colocar nas duas cores a cor preta, só que a primeira aqui eu quero que seja 0. Eu não quero que passe por cima do botão, senão ele vai escurecer o botão. Na verdade não tem problema, pensando bem, porque isso aqui depois, na hora de exportar a imagem, você vai esconder isso aqui. E o texto que você colocar no Elementor lá, ele vai ficar na frente da imagem, então não teria problema. A gente pode aumentar aqui, não tem problema. Ou aqui eu posso trazer também Bring to Front e ele vem para frente. Beleza? E aqui também é a questão de ajeitar, brincar aqui com o gradiente. Dá para colocar mais uma parada do gradiente aqui, puxa aqui para frente. Só não pode ultrapassar esse retângulo, senão ele fica marcado ali. Show? E olha só. Mais uma parte está pronta. O que mais que eu quero trazer aqui? Ok. A gente pode fazer assim, ó. Essa imagem aqui, você vê que eu tenho um gradiente com todas essas cores aqui. Só que eu posso, em vez de usar o preto puro, eu venho aqui e seleciono a cor do botão. E eu escureço. Para ficar mais no tom da cor primária que eu tinha escolhido. Aí eu posso apagar tudo isso aqui. Posso pegar essa mesma cor. Posso pegar essa cor aqui também. E assim ele fica mais com a cor da cor primária da nossa página. Você pode ir alterando aqui. Acho que eu vou tirar essa aqui. E aqui eu vou deixar 75. E olha só que legal que tá ficando. Agora a gente vai começar a pensar em luzes. Essa imagem de trás, que é essa biblioteca que eu coloquei, ela não tem uma fonte de luz. Então eu vou criar uma fonte de luz aqui. Como é que eu faço? Normalmente eu pego um lens flare aqui. Então, você pode procurar aqui lens flare. Esse aqui acho que foi que eu peguei. Aí você clica aqui em copiar. Volta para o Figma e cola. Não colou. Eu tenho que esperar esse aviso aqui no canto superior direito, ó, que copiou certinho. Aí eu dou um Ctrl V e ele copiou. Aí eu vou diminuir de tamanho. Vou dar um Ctrl X e colar dentro do frame.
e eu vou colocar aqui, ó. Você vem aqui em Layer e aqui bota em Screen. Não, Lighten. Nesse caso aqui o Lighten ficou melhor que o Screen. Beleza? Esse aqui é um lens flare diferente do que eu tinha utilizado anteriormente. O que eu tinha utilizado anteriormente é esse aqui. Vamos até usar esse aqui para ficar melhor, que eu já tinha testado. Diminuir, trago para cá, mesma coisa, muda aqui de pass-through para... Vamos ver como é que vai ficar esse aqui. Overlay, Screen, Lighten. Esse aqui ficou legal, o Lighten. Eu vou aumentar, posso colocar assim. E aqui também você pode brincar, vem aqui em imagem, muda a saturação, muda a temperatura. Se você quiser mudar aqui também o percentual para que ele fique mais transparente, da maneira que você achar melhor. Antes eu passei um bom tempo brincando aqui, por isso que ficou um resultado melhor do que está aqui. Eu até coloquei 53% de transparência. Acho que foi o que ajudou a ficar mais legal. Beleza? Só que se tem uma fonte de luz aqui, significa que na nossa imagem a gente também tem que ter algumas sombras aqui. A maneira que eu fiz isso aqui foi bem simples. Primeiro eu vou colocar uma luz atrás do nosso expert. Então, aperto o O no teclado e vou aumentar. Deixo assim, desse tamanho. Em Fill e pego esse conta-gotas, pego a cor do botão, venho em Efeitos, Layer Blur, e eu vou aumentar esse blur aqui, vou colocar de repente 150 ou até mais, 200. E aí eu vou renomear aqui para Blur. Vou chamar isso aqui de luz. Só que essa luz eu quero que esteja atrás das fotos. Então eu vou puxar aqui, vai ficar atrás das duas imagens do expert. E eu posso reposicionar aqui. Também para ter uma fonte de luz como se estivesse batendo atrás. Só que eu também quero que a luz bata aqui nessa parte do corpo dele. Então, aperto a tecla O para trazer um círculo, ou clica aqui. E eu vou fazer assim, ó. Fazer mais ou menos assim. Vou girar e vou colocar aqui. Aumentar um pouquinho assim. Tecla I. Vou pegar essa cor aqui do botão. Efeitos, Layer Blur. E eu vou aumentar aqui também 200. 200 é demais. Porque é um elemento menor. E olha só. Deixar assim 40. Vou dar um Ctrl D. E eu tenho outro aqui. Posso ajeitar. E posso trazer aqui. E dá para trazer mais um Ctrl D. Vem aqui em cima. Giro. Deixo menor. Posso fazer assim. Posso dar mais um Ctrl D. Puxa para cá. Opa. Puxa para cá. Gira. Vou aumentar para parecer que está pegando nessa outra imagem aqui também. E você pode passar mais tempo aqui ajustando da maneira que você quiser. A imagem aqui, por isso que é importante renomear as camadas, porque eu já não consigo pegar a imagem que eu quero aqui. Então eu venho aqui, Export FG. Eu vou mudar um pouco aqui a saturação, porque quanto menor a saturação, puxa mais para as cores frias, azul e tal. Só que aqui a cor principal é meio que um dourado. Então tem que aumentar a saturação, vou aumentar um pouquinho aqui. Acho que já melhorou. Beleza? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho também esse efeito 3D aqui, muito simples. Eu peguei um elemento, acho que eu digitei aqui coin. Peguei, acho que alguma coisa assim. Pode vir aqui, remover o background, copiar e colar lá. Foi isso que eu fiz, eu acho. Não é exatamente a mesma. Aí você traz aqui e ó.
E para dar um efeito de profundidade tem que deixar um pouco desfocado. Então, em efeitos, Layer Blur, e eu vou aumentar o blur aqui. Vou colocar um elemento aqui, vou dar um Ctrl D. E se eu quero ter profundidade entre os dois elementos, tudo que eu tenho que fazer é ter valores diferentes aqui. Então aqui eu posso ter de repente 4. Esse aqui eu posso ter um valor de 8. Esse aqui eu trago para frente. Ó, você vê a diferença. Esse aqui parece que está mais próximo do que esse aqui. Então eu posso colocar aqui. Posso girar também. Flip horizontal. Alguma coisa nesse sentido. Eu não estou gostando disso aqui. Particularmente não estou achando legal. Deixa eu ver como é que eu fiz anteriormente. Que eu passei um tempinho a mais aqui. Eu deixei 53. Esse flare. Eu estou em Lighten. Aqui está em Lighten. 53. Acho que está menor também. Essa luz aqui talvez dá para diminuir um pouco. Deixa para cá. Aumentar o Layer Blur. Você pode diminuir aqui também isso aqui. E agora é questão de fazer os ajustes finais. Você pode vir aqui, diminuir a transparência. Muda aqui. Olha só que legal ficou. Isso aqui eu ainda teria que... vou puxar mais pro lado aqui. Acho que ficou mais legal. E olha só que legal ficou isso aqui. Esse aqui ficou bem melhor. Bem melhor não, um pouquinho melhor, porque eu passei mais tempo aqui ajeitando e tal. Você vê que você consegue ter um resultado bem satisfatório no Figma. É claro que o Figma não é um substituto para o Photoshop. Você consegue fazer coisas muito mais avançadas no Photoshop, mas dependendo da sua necessidade, o Figma vai suprir bem a sua necessidade e você vai conseguir fazer esses fundos assim impactantes no próprio Figma. E agora eu vou te mostrar como fazer a versão para tablet e celular. Você pode ter uma versão para tablet e uma versão para celular, ou você pode usar o mesmo tamanho para tablet e celular. Funciona muito bem você ter um tamanho a partir de 800 pixels. Então você coloca um frame aqui. Você pode colocar de largura 800 e nós vamos aumentar aqui o tamanho. E aí você fala o seguinte, ó. Primeira coisa, colocar uma cor preta. E eu vou copiar esse texto. Vou colar aqui. Só para a gente ter saber espaçamento e tal. Isso aqui depois você tem que testar e tal para ver como é que ficou. Mas eu vou colocar assim, até porque na hora de exportar você vai remover isso aqui. Então eu vou começar a trazer os elementos. Então o que eu posso fazer é o seguinte, ó. Eu posso tirar isso aqui. Eu posso clicar botão direito. Copy as PNG. Ele está copiando. Copiou. Eu clico dentro desse frame e dou um Ctrl V. E aqui eu vou ajeitando o tamanho. E aí você vai ajeitando da maneira que você quiser. Essa é uma maneira rápida de você acertar, ou você pode ser trabalho mais manual. Em vez de copiar com PNG, você vem e copia elemento por elemento. Vem aqui, seleciona os elementos, Ctrl C, Ctrl V, vai ajeitando, copia o background. Eu não vou fazer isso aqui porque acho que você entendeu a ideia. Muito fácil, muito simples. Na verdade, o que você precisa fazer depois é, se você está utilizando o elemento, exporta sem os textos, vai lá, testa, volta aqui e o resultado final vai ficar bem satisfatório. Já deixe seu like, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.